Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje é dia 30 de janeiro de 2023, né? Primeiro mês aí já voando. Vamos continuar com a nossa série aqui. É a oitava parte, oitava ou a nona? Acho que é a nona já, pessoal, né? Do nosso livro Mídia Assombrada, do Jeffrey Counts, um livro excelente, né? Espero que vocês estejam gostando. Quem não assistiu do começo, né? Volta lá, começa do, né? Pega do começo. Antes da gente começar, pessoal, alguns avisos. Primeiro é o seguinte, novamente, tem uma conta falsa no Instagram, pessoal, se passando por mim, tá? Então, cuidado. Se você não entrar pelo link que eu vou deixar aqui embaixo, você vai ver só essa conta. A minha conta não vai aparecer, infelizmente, tá? Então, duas formas. Ou você, se você der um Google, por enquanto, né, no Felipe Folgoz Instagram aparece a minha conta oficial, que é certificada, tem 250 e tantos mil seguidores, tá? É essa conta oficial. Essa conta falsa, pessoal, você não, tá? Inclusive denuncie, bloqueie, tá? Por quê? Porque a pessoa tá pedindo e-mail, ela entra em contato com as pessoas e pede e-mail e sabe Deus o que ela tá, pessoal. Isso é, além de falsidade ideológica, pode ser um estelionato também, né? Aquela história, golpe, pedir dinheiro, não sei. Enfim, então, tô alertando, tá? Mas, por que eu tô falando isso? Claro, né? O Instagram é uma das formas que eu faço para vender os meus quadrinhos, né? Que eu sempre falo aqui para vocês, todos os roteiros de cinema, todos, né, muito bem feitos, incríveis. A gente tem aqui a trilogia do Aurora, a Causa e Ômega, temos um outro dia, o Knock Me Out e o Comunhão, né? Enfim, histórias incríveis, roteiros de cinema que eu escrevi e transformei em quadrinhos adultos, com muita ação, muita emoção, mas também, né, muita informação. Então é um material de primeira para você comprar, para você dar de presente. Outra coisa, então, por exemplo, eu vou deixar aqui, pessoal, os links que você clica, você cai automaticamente ou no meu perfil do Instagram ou na página do Aurora HQ no Facebook ou pelo e-mail, o meu e-mail também, que aí não tem erro, pessoal, né? Entendeu? Só mandar uma mensagem. Outra coisa, não compre tem uma pessoa vendendo novo pela Amazon, pessoal, que eu também vou tomar né? Vou tomar aí as devidas medidas, né? Porque não tem como, né? Eu que tenho os livros, pessoal, então alguma coisa estranha aí. Então, não compre da Amazon, você pode comprar um material carga roubada, né? A gente vai aí tomar as medidas cabíveis, tá? Então, entre em contato comigo e assim também, né? Eu mando autografado, tá bom? Cuidado, pessoal, tá? Aquela história é um procedimento paralelo ao da pirataria. Você acha que você está economizando alguma coisa e na verdade é o preço que eu vendo, né, no Instagram ou pelas minhas redes, está na Amazon, pela comunidade, sei lá, pela comodidade de você comprar na Amazon, mas a procedência pessoal, não é legal, tá? Então adquira diretamente comigo, tá bom? Muito bem. Então, o que mais, né? Essa semana eu devo subir um vídeo aí sobre os últimos apanhados, né? Aqueles vídeos que só ficam ou no Rumble ou no Odyssey. Os links estão aqui embaixo também para você ir lá. Tem vários vídeos que não estão aqui para você assistir, assista lá. E também tem o link do Subscribe Star, que é dos apoiadores do canal. Então é através desse link que você pode se tornar apoiador, tá bom? E muito obrigado aos apoiadores. Então, pessoal, nos dias de hoje cuidado, tá? Eu não tenho nenhum outro canal, né? A não sei isso, né? Que, sei lá, a gente tá com uma série de falsidade ideológica mesmo, né? Pessoas querendo se passar e te prejudicar, né? E, enfim, e prejudicar também as pessoas que são enganadas, né, pessoal? Então, né, nesse perfil falso do Instagram, denunciem, tá? Bloqueie e denuncie. Vamos lá, pessoal. Então a gente parou aqui, não é? Onde ele já, né? Então, de novo,
vou tentar fazer um apanhado rápido, né? O livro basicamente fala de como desde a introdução do telégrafo, né, no final do século XIX, pelo Samuel Morse, o código Morse, que era um maçom, uma série de evoluções tecnológicas impactaram a sociedade, impactaram a cultura, né, e trouxeram uma série de tudo que hoje na verdade é comum pra gente, como por exemplo filmes de alienígena, essa narrativa alienígena, a coisa essa, vamos dizer, renovação do espiritismo, né, no final do século XIX, tudo isso que hoje pra gente é meio comum, esse livro traça exatamente como é tudo paralelo, como uma coisa influenciou a outra, né? Então aqui ele estava falando sobre a questão da transmissão pelo rádio, né, vamos dizer, da dramatização do livro do H.G. Wells, Guerra dos Mundos, onde, né, isso foi feito na rádio americana, lá na década de 30 nos Estados Unidos, pelo Orson Welles, que é uma outra pessoa, um diretor que depois dirigiu Cidadão Kane e tal, mas que teve um impacto na sociedade muito forte, porque as pessoas literalmente achavam que o mundo estava sendo invadido por alienígenas e teve pessoas que se suicidaram, pessoas que morreram de ataque do coração, né? Então a coisa foi séria, não foi brincadeira não, né? E então ele já fala exatamente dos desdobramentos de quem controla essas mídias saberem o poder que eles têm na mão, né? De influência, o poder de sugestionamento, né? O poder de, através, né, e depois ainda com o surgimento da TV e agora com o surgimento da internet, e pelo que a gente está indo na frente, pessoal, né, no futuro, que agora a gente está na época do que? Da medição biométrica, né? Então não é só mais o nosso comportamento, padrão de consumo, tudo isso já é fichinha, agora a gente está indo para a fase de intervenção nos nossos corpos, primeiro com, né, tecnologias de smartwatch, por exemplo, né, para estar coletando tua biometria. E, pessoal, que a gente já sabe, né, depois vai ser literalmente uma coisa no cérebro, né? Agora em Davos, tô fazendo uma introduçãozinha, né? Agora em Davos, pessoal, que acabou de acontecer esse ano, da edição de 2023, teve um painel de uma futurista lá ligada à Universidade de Duke, nos Estados Unidos, já falando, olha, se preparem, né? A gente vai coletar dados cerebrais através de, né, fones de ouvido. Os próximos aparelhos já vão vir com fones, pessoal, que já vão estar monitorizando as frequências cerebrais das pessoas. E é no sentido dela literalmente falar, olha, a gente vai saber se o empregado está tendo pensamentos amorosos no ambiente de trabalho, de, por exemplo, se ele está atraído por alguém. É sério o negócio, se você está focado no trabalho e não está focado. E isso aí não é nem com Neuralink, isso daí é só por wearable, tá? É só, por exemplo, como um fone de ouvido que vai conseguir coletar. E ela fala, quando a gente tiver acesso aos cérebros, como Neuralink e outras né, tecnologias parecidas com o Neuralink, mas que é literalmente, né, ter acesso ao nosso córtex cerebral, aí ela fala que assim nós vamos poder ter acesso a pensamentos complexos. Pessoal, é muito sério o negócio, tá? Bom, então vamos voltar para o livro aqui. Começa assim, né? Então a Patricia Mellencamp, uma autora, ela fez uma observação similar quando ela escreve a respeito da televisão. Entre aspas, diz assim, olha, a regularidade e a repetição, né, da televisão, a continuidade da programação, que para o espectador parece uma coisa normal, dentro dela, né, intrínseco dessa normalidade, embutido nessa normalidade, está o potencial da interrupção, tá? Que é exatamente esse, vamos dizer, essa adrenalina do que? Da cobertura ao vivo, por exemplo, de desastres, de qualquer notícia bombástica. Então,
é como se fosse uma carta na manga que eles têm de, tá ali a programação normal, a gente tá, né, claro que através mesmo do jornalismo ou da ficção, né, das novelas, a gente está doutrinando segundo a nossa agenda, e quando a gente quiser realmente traumatizar a população, né, usar isso como uma forma de ser um trauma coletivo, né, a gente em qualquer momento, só de botar uma música de alerta, né, as pessoas já vão automaticamente abrir mão de qualquer racionalidade e vão absorver aquela informação como se fosse real, tá? Não estou dizendo que muitas vezes não seja real, mas assim, a forma como ela é apresentada, a narrativa, né? Porque você pode apresentar um evento, pessoal, de qualquer forma, né? De várias formas. Você pode falar, olha, esse evento aqui, a causa desse evento, né, a culpa é de grupo X ou a culpa é de grupo Y. E até que haja uma investigação real, as pessoas muitas vezes podem comprar aquela narrativa, né, na hora. Exatamente por quê? Porque elas já estão nesse estado de vulnerabilidade, vamos dizer, mental, se a gente pode dizer assim. Por quê? Porque elas já foram condicionadas a qualquer momento que um canal de TV aparecer um boletim de emergência, de elas, né, não usarem nenhuma parte racional e crítica do cérebro. Elas já vão tá nesse estado, né, de reativo, né, mais límbico, né, do sistema límbico do nosso cérebro, que é mais primal, da coisa do, né, aquela reação de lutar ou fugir, né, bem primal, estado de sobrevivência. E aí a informação entra, pessoal, né, com a agenda, com a narrativa, entra direto, ela passa por qualquer barreira lógica e crítica, e aí você já está pronto, já está condicionado a reagir conforme, né, o que eles querem, né? Então é muito sério, né? Então ela fala aqui, continua falando, né? Então, aqui há o potencial e a promessa da disrupção, né? Uma mudança entre, vamos dizer, essa segurança, né, que as pessoas têm de estarem sucessivamente assistindo, né, a televisão ao longo dos dias, dos meses, dos anos, e essa quebra da descontinuidade da realidade, né, no momento que eles quiserem, quando houver um choque, um trauma, né, uma crise, um desastre, e aí entra esse poder, né, de quem controla a televisão, né, os canais, os veículos de mídia, de operar da forma como eles quiserem, né? E aqui ele cita, né, outro autor, fala assim, né, como o Duane sugere, essa é a forma, né, de inserir, né, de inserção da mídia, né, por exemplo, uma catástrofe, seja ela simulada, como, né, na transmissão do rádio da Guerra dos Mundos, ou de verdade, como por exemplo o assassinato do Kennedy, né? Então, tais crises, elas definem, né, os mecanismos da mídia, né? E ela tem novamente esse poder de quebrar, né, pessoal, de romper o fluxo normal da programação, seja da rádio ou da TV, e, vamos dizer, o fluxo social da audiência, né, do público. Então ele cita aqui também a morte da princesa Diana, do filho do John F. Kennedy Jr., né? Então ele fala assim, e aqui ele nem chega a citar as Torres Gêmeas, né? Mas esse é um exemplo mais recente, né? Então esse boletim especial de emergência, né? Seja de aí sim, né? Por exemplo, de um furacão ou de um assassinato político, eles sempre, né,
podem ser usados como uma forma de mudança da ordem social, tá? Inclusive porque já houve, por exemplo, né, a causa de um furacão, você fala, bom, mas aí é verdade, né? Sim, mas como que a gente utiliza um desastre natural para nos beneficiar, por exemplo, politicamente, né? Já aconteceu nos Estados Unidos, então o partido, por exemplo, né, o democrata, ter toda pronta numa narrativa para atacar né, na época o presidente republicano, quando houve, por exemplo, Katrina, né, que era o Bush. Então, não, tudo a culpa é como se, né, a culpa fosse do presidente, né, que você quer derrubar, né? Então você se apropria daquilo. Aqui no Brasil também houveram algumas coisas, né? Então, por exemplo, você tem uma queimada que é anual e é natural, né? No Cerrado e no Pantanal. Não, é a queimada. E aí você o quê? Você usa esse fator, né, que inclusive muitas vezes é natural, para criar uma narrativa em cima e para você o que? Tentar danificar a imagem, né, do teu opositor político, né? Então, novamente, né, pessoal, essa guerra, né, cultural e social, e claro que política, né, que é travada com que armas, né? Quais são as armas hoje, nos dias de hoje, né? Internet. Né, a cultura de massa, pessoal. É o rádio, a televisão, né, jornais até. Mas os jornais, né, pouca gente lê hoje em dia jornal e tal. Mas o que? Você tem os sites, as plataformas digitais. E aí, hoje em dia, é o que a maioria das pessoas consome, né, informação pelas redes sociais, né, pelos os veículos de mídia nas redes sociais, enfim. Então, quem controla essas redes sociais tem muito poder, né? Influencia a eleição, sim, né? Isso, né, teve inclusive uma investigação, por exemplo, nos Estados Unidos, da tal da Cambridge Analytica, né? Uma empresa que viu realmente, né? E o próprio Elon Musk agora, quando comprou o Twitter, falou, não, sim, a plataforma foi usada para, né, beneficiar o Partido Democrata nos Estados Unidos, né? Enfim, você acha que isso acontece em outros lugares também? Né? Vamos continuar aqui. Então, né, aqui fala assim, até hoje, né, essa peça da Guerra dos Mundos, ela permanece sendo a lição, né, mais famosa, né, de uma desconfortável realidade política, né, que a mídia, né, ela tem em si, vamos dizer, o colapso, ela pode gerar um colapso social, né? É muito poder, né, que essa nova mídia, vamos dizer assim, né? Nova porque é relativamente curto, né? 100 anos, tá? Se a gente, né, pegar do rádio para a TV tem, sei lá, 70 anos mais ou menos, quase 80. A internet menos ainda, mas assim, a gente vive hoje numa sociedade onde nós somos alvos constantes, né? Se você, novamente, não vê tudo sempre com a grain of salt, como fala em inglês, né? Com uma pitada de sal, né? Quer dizer, para você sempre estar julgando essas coisas e não abraçar tudo que você vê, né, como realidade, né, automaticamente, a maioria das pessoas, talvez, elas possam ser sugestionadas, né? Elas podem comprar uma narrativa aí e serem, né, manipuladas, basicamente, né? Vou continuar aqui. Então ele fala aqui, olha, nós geralmente
aceitamos, né, que os pequenos homens verdes, né, ele está falando sobre ao longo das décadas, né, como foi introduzido esse conceito de alienígena, né, de extraterrestre, né, como primeiro foi através de ficção científica, de livro, né, e depois através do rádio, depois pelo cinema e depois pela televisão, e agora é tudo isso junto, né, e cada vez mais esse condicionamento, né, recente, a introdução dessa temática, desses temas, e cada vez mais frequentes, né, para normalizar isso para a população. Agora, ano passado, você teve sessão do Congresso americano, pessoal, onde, né, os militares falaram que realmente, não, esses veículos, esses OVNIs, né, esses objetos voadores não identificados, eles existem realmente, né? Então, a gente está passando pelo que eles chamam de soft disclosure, né? Disclosure vamos dizer, a abertura, né? Você trazer à tona, né? Você revelar. E o soft é no sentido que ainda não chegaram e falaram categoricamente não, né? Alienígenas realmente existem, né? Eles estão falando, olha, tem coisas aí que a gente não sabe. Então, se a gente vê escatologicamente, né, o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses que nos últimos tempos haveria, pessoal, um grande engano, né? Haveria um grande engano. E já cobri isso aqui, né? Tem a série lá que eu fiz, os 4 vídeos, Anjos ou Demônios, onde a gente fala como, por exemplo, a posição que o Vaticano tem tomado a esse respeito, né? Cada vez mais falando, não, sim, pode ser que eles que venham nos batizar, né? Então, meio que preparando, né? E eu li também livros da década de 40 e 50 do pessoal da Nova Era já falando isso, né? Não, são os nossos irmãos mais velhos, ou são aqueles que semearam o nosso planeta, no sentido que de obviamente tentar descreditar o que a Bíblia diz, né? Que Deus é o criador da vida aqui. Então, muitos teólogos e estudiosos dizem que já é uma narrativa que estão preparando para tentar exatamente quando houver, né? Imagina se, pessoal, amanhã você liga a televisão e está falando, né, na CNN, no Jornal Nacional, que sim, apareceu uma nave, né, sobrevoando, sei lá, Nova York. É uma prova cabal, então, que existe alienígenas. Basicamente, essa é a premissa do livro, né, O Fim da Infância, que eu já falei aqui, do Arthur C. Clarke, que no livro que os alienígenas se revelam exatamente como os demônios, né, como a gente imaginava os demônios, né, com capa de morcego, vermelhos, com chifre, com casco, mas eles são bonzinhos, né? Isso dentro do livro dele, né, do Fim da Infância. Mas, pessoal, imagine isso acontecer, a crise social que vai, né, apresentar, e as narrativas que vão apresentar, por exemplo, né, tentando descreditar a Bíblia. Então, falando, na verdade, né, a Bíblia é ficção, é mitologia, né? O que é verdade são aqui esses alienígenas aqui. E aí, pessoal, só que a Bíblia já antecede isso, dizendo que, né, vai haver, pessoal, né? Jesus fala, vai haver sinais nos céus, né? Que os homens, né, o coração dos homens quase que desmaiará de terror, assim, tá? Porque como foi, né, nos dias de Noé, será no final. E houve interferência sobrenatural naquela época, pessoal, né? Os tais dos anjos caídos, né, que vão ser liberados, né, no final dos tempos, né? Isso daí dentro da tribulação mesmo. Então, enfim, agora pensa, por que estão, né, cada vez mais condicionando a gente a isso, né? E agora já o que estava na esfera, vamos dizer, do entretenimento, né, filme e tal, agora não, já estão falando, né? Você tem canal de TV falando, não, isso é verdade, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, vários canais noticiaram, né? Não, realmente isso está acontecendo.
trazendo militares para falar, não, isso realmente a gente está investigando, a gente não sabe o que é. Mas enfim, então o quê? Aos pouquinhos, né? Então, paulatinamente, né? Trazendo, não, olha, peraí, até que, né, um momento que realmente eles revelem, né? Abram isso para toda a população. Mas novamente, né, não é porque houve, né, como que isso é apresentado que é o problema, porque provavelmente vai ser apresentado exatamente para o quê? Para tentar desqualificar a Bíblia, né, e o cristianismo. Então, né, ele aqui, né, então aqui, isso aqui eu não vou entrar especificamente, mas é que ele fala de como também, por exemplo, essa rádio, né, né, aqui inclusive tem uma fotinho, né, do alienígena aqui de um programa de TV, né, de 1953 aqui, então, de como cada vez mais foi sendo introduzido na sociedade, né, a ideia de alienígena, tá? E isso está ligado com o quê? Com os avanços tecnológicos. Se você não tivesse, né, o rádio, a televisão e o cinema já alcançando uma grande parte da população simultaneamente, seria mais difícil você propagar essas ideias, né? Você disseminar essas ideias na população. Então ele fala aqui, olha, um tipo de ficção científica um pouco mais, vamos dizer, sério, né? Porque você tem tipos de ficção, você tem essa mais, vamos dizer, mais pop, agora você tem uma ficção científica um pouco mais, né? Como, por exemplo, né, o Isaac Asimov, ou até o Frank Herbert, né, do Duna, né, que levadas mais a sério, né? Ele fala que na década de 40 e 50, né, do século passado, houve, né, a introdução, inclusive, do que falava de impérios galácticos, né? Então não era simplesmente o alienígena bonitinho, engraçadinho que desceu aqui, não. Ele traz a questão de civilizações e de uma questão de o quê? De autoridade, de obediência, né? E de um poder, vamos dizer, como se fosse um império. Então, já trazendo um entendimento de que esses alienígenas, pessoal, seriam, como, né, mais recentemente, se ele fala dos 40 e 50, mais recentemente o próprio Star Wars, né, uma coisa do o império, enfim, que o entendimento de se nós, né, novamente fôssemos dominados por essa civilização mais avançada e a gente teria que se render a eles, porque eles têm uma tecnologia mais avançada que a nossa, sem dizer religião, né, uma religião mais, né, avançada, de certa forma. E ele fala uma coisa interessante também, porque, né, os marcianos eram tipicamente retratados durante essa época como uma raça controlada remotamente. Por quê? Porque eles tinham antenas na cabeça que eles estavam conectados ao centro de comando, tá? E esse centro de comando mandava as mensagens para eles e eles basicamente eram marionetes desse sistema totalitário, tá? Então ele fala assim que essa antena, né, ela acabou se tornando um símbolo na ficção científica no pós-guerra, né? No pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, década de 50, 60, né? Como se fosse a ausência da humanidade, né? Do que? Do domínio próprio, da consciência, do livre-arbítrio. Por quê? Porque, né, era exatamente esses seres que estavam controlados, vamos dizer, a essa autoridade centralizada,
tá? Então, aqui, né, ele tem a foto de um seriado que inclusive chegou a passar no Brasil, né? Acho que era o Meu Tio Marciano, né? Em inglês é isso, né? My Favorite Martian, né? Em inglês, meu marciano favorito, de 1963. Então mostra a antena dele, né? E tinha vários desenhos também que tinha marciano sempre com anteninha, que recebia mensagem. E olha, pessoal, o que eles estão tentando fazer conosco? Não é botar literalmente agora uma antena na nossa cabeça, né? Nessa tecnologia Neurolink, essas coisas que... Pessoal, é questão de 1, 2 anos, tá? Anota o que eu estou falando para vocês, é questão de 1, 2 anos para realmente estar sendo massificado, né? A princípio vai ser uma venda para quem quiser. E depois vai ser, vão tentar de qualquer forma tornar isso obrigatório. Então, olha aí, né? Se aqui no entretenimento, nos seriados, nos filmes, ele fala que eles passavam essa ideia de serem controlados, né? De não terem a mesma humanidade, né? A mesma liberdade do ser humano, né? Por quê? Porque eles obedeciam à central pelas antenas. Não é, pessoal, um paralelo perfeito para que a gente entenda o que eles estão querendo, né, fazer conosco, com a população. Eles, eu digo, né, essa elite aí controladora, né, que eu exponho ela aqui, pessoal, tá? Na trilogia do Aurora, do Caos e do Ômega. Tá? Tá tudo ali facinho de entender. Tá, mas é sério. Então ele fala que a missão deles na Terra, geralmente, né, executadas, né, era para ocupar e conquistar a humanidade. E geralmente aí que surgiu a tal da frase, né, take me to your leader, né, leve-me ao seu chefe, né, que sempre o alienígena, né, o marciano falava, né, então você tem vários filmes, né? Você tem O Dia que a Terra Parou, você tem até o Mars Attack, né? do Tim Burton, mais recentemente, que faz uma releitura dos filmes, né? Dos anos 50, dos anos 60, né? E antigamente esses filmes, o que eles falaram, eram filmes mais camp, né? Camp é um termo em inglês para isso, era até meio breguinho, era mais assim, filme B, né? O filme não era um filme levado a sério, mas hoje em dia a gente tem filmes que são levados a sério, que concorrem ao Oscar, né? Por exemplo, o último lá, que é com a Amy Adams, qual que é o nome lá? Acho que é O Contato, né? Esqueci o nome agora do filme em português, mas basicamente é isso, né? Falando mais uma vez dos alienígenas chegando aqui na Terra e tal, e é um filme que é levado a sério, não é nem uma ação Independence Day, não, como se fosse um filme que concorreu ao Oscar, né? Então, pessoal, a narrativa cada vez mais está, né, tá condicionando as pessoas, né? Então, ele fala aqui, olha, com a normalização, né, dessa temática, né, e os marcianos, né, eles passaram a ser vistos como uma espécie wired, como uma espécie conectada, como uma espécie, né, que estava sempre conectada com essa central, né? E ele fala que os americanos, de certa forma, eles também, né, era como se fosse uma metáfora do próprio povo americano que estava o quê? Sendo cada vez mais sufocado debaixo dessa rede, né, aqui ele usa a palavra cobertor, né, blanket, né, dessa coberta da rádio, né, da corporação de rádios, né, conforme, né, no pós-guerra americano, né, cada vez mais se tornou popular, né, o rádio ficou cada vez mais barato, o rádio estava presente em cada carro, né, você tinha rádio de bolso, porque no começo os rádios era igual televisão, né, as pessoas... eu lembro que minha mãe contou quando ela era criança, né, os meus avós tinham rádio, isso antes de ter TV,
e as pessoas sentavam ao redor do rádio para ouvir programa de rádio, antes de ter televisão. Então era um aparelho de rádio grande, né, pessoal? Não era portátil, não era uma coisa que... E isso foi mudando, mas ele fala que, né, exatamente, olha só, né, como, da mesma forma que a cultura retratava os marcianos como essa população ligada ou conectada, né, a uma mensagem central, ele fala, os americanos, eles passaram também a ter rádios, né, a ter antenas, não eram literalmente na cabeça deles, mas eram aqui as antenas dos rádios, né, que também estava recebendo mensagem, né, e que essas mensagens projetavam ansiedades, né, de certa forma sempre estavam tornando a população ansiosa, né, como uma forma de quê? De controle social, tá? De novo, né, pessoal, a forma para nos deixar fracos, né, ou sugestionáveis é sempre você atacar o teu sistema endócrino para promover, né, adrenalina, né, para promover medo, e aí você fisiologicamente já está mais descontrolado, você já está mais vulnerável e mais, né, você está mais, você é mais facilmente controlável, né, vamos dizer assim. Bom, então continua aqui falando assim, olha, então quando não estavam assistindo TV, né, as crianças marcianas, aqui ele está falando, né, de um programa chamado Papai Noel Conquista os Marcianos, de 1964, tá? E ele fala que, olha que interessante, né? Então, no programa, né, quando os marcianinhos, né, eles não estavam vendo TV, mesmo assim eles continuavam conectados, né, através das antenas nos seus capacetes, né? E estavam conectados ao que? Aos seus pais, ao governo e a outras formas de autoridade social, né? E aí, no filme, fala assim, por que as crianças marcianas são tão tristes, né, todo o tempo inteiro, né? Perguntava uma criança terrestre, né, que estava junto com o Papai Noel em Marte, né? Então, basicamente, eu não vi esse filme, mas pelo que estou entendendo, então o Papai Noel vai fazer uma viagem lá para Marte para levar presente para as crianças marcianas, né, pelo jeito. E aí, né, a antena, ela era um símbolo da subjugação, da submissão, né? Eles eram subjugados, né, pelo seu governo, e as crianças, elas não, por exemplo, não tinham voz própria, né? E aqui, né, o Kurt Vonnegut, que é um autor americano, né, o autor do livro cita ele falando assim, então o Kurt Vonnegut, ele apresenta para nós o retrato mais explícito, né, dessa ideia dessa política de antena, né, dessa política do controle, né, da população através da antena, no livro dele, um popular livro de ficção científica chamado As Sereias de Titã, né? Eu não sei se em português o título é esse, mas enfim, eu estou traduzindo literalmente aqui do inglês, né? The Sirens of Titan, né? Eu acho que Titan aqui na verdade é uma lua de Júpiter, né, que tem o nome de Titã. Então seriam, né, os seres que habitam a lua de Titã, né? E aí, conforme, né, um humano se alista no exército marciano, o protagonista, né, da história, chamado Ankh, ele fica sabendo de uma informação perturbadora, né, e entre aspas diz assim, no hospital, né, eles tiveram que explicar para o Ankh que havia uma antena de rádio, né, debaixo do seu cérebro, né, como se fosse implantado no seu cérebro, e que isso podia machucar ele, né, toda vez que ele se comportasse da forma que o governo não quisesse, né? E essa antena também poderia dar ordens para ele, né? Ou até mesmo, por exemplo, dar
o som da bateria para marchar, né, numa marcha, que é o ritmo, né? E dizia que não somente o Anki, né, o protagonista da história, mas todo mundo tinha uma antena como essa, né? Inclusive os médicos, as enfermeiras e até generais 4 estrelas, né? E que mesmo assim era um exército muito democrático. Bom, continua aqui, né? Que então essa escravização igualitária, né, da sociedade de massa através, né, da mídia eletrônica, ela permanece uma premissa familiar para distopias de ficção científica. Claro que parábolas contemporâneas, né, sobre essa massificação eletrônica, né, da mídia, onde, né, literalmente uma antena low-tech, né, quer dizer, uma antena né, essa antena como se fosse uma antiga antena de rádio, de televisão, agora foi substituído, tá, por outras formas de controle da mente, né, como, por exemplo, microchips ou realidade virtual, tá? Então, os escravos ciborgues, né, e essas pessoas, por exemplo, que seriam enganadas virtualmente, né, elas se tornaram, vamos dizer, figuras comuns na ficção científica contemporânea, né? E aqui ele cita o livro 1984 do George Orwell, né, que ele fala talvez seja, né, o exemplo mais famoso e mais influente, né, sobre esses contos, essas histórias que surgiram na época da televisão, né? Ele fala, mas as histórias do alienígena, essas histórias do alienígena também, elas, vamos dizer, tem duas narrativas juntas, né, pessoal? Porque tanto já traz a questão, né, do alienígena, já normatiza a questão da invasão alienígena, como já traz também a questão de ser uma raça que é controlada por antena. Então também já traz esse outro elemento para a gente. Então olha só, né? Já normaliza também a ideia de um controle social através de artificialmente, né? De um aparelho, né? Que seja, de um artifício colocado no nosso cérebro, seja, né, literalmente uma antena ou seja um chip, né? Ele continua falando assim, então, como nós vimos já, né, os primeiros anos do rádio trouxeram, vamos dizer, uma sensação, né, para a população de uma consciência simulada, né, que estava pairando no éter, por exemplo, né? Vozes e coisas, né, e programas que existiam no ar e que de repente o rádio captava isso e materializava em som e traduzia, né? Mas enfim, já era uma mudança de paradigma, né, pessoal? Porque as pessoas passaram a entender que, então, né, tem coisas que a gente não está vendo aqui né, com os nossos olhos, mas que estão, né, habitando aqui, né, o espectro aqui, né? Sejam, depois do rádio e a TV, né, sejam, enfim. E claro que a gente sabe que existe outras coisas, né? Quem tem esse entendimento metafísico, que existe sim um mundo espiritual, né, pessoal? Então, as primeiras histórias, né, do rádio, onde tanto mortos quanto alienígenas, né, eram enfatizados, né, e sobre essa possibilidade de comunicação com ou seres, né, do além, de outros planetas, ou seres de outras dimensões, né? Isso sugeria, né, que novamente, né, existiam outros mundos simultaneamente existindo, mas de forma invisível ao lado do nosso mundo material, né, e do nosso, sabe, né, que os nossos sentidos não conseguiam captar, né?
Mesmo assim, né, muitas vezes isso vinha também com um sentimento de desespero, né? Trazendo uma forma de alienação pessoal, né, para cada pessoa, né? Sugerindo que, por exemplo, o ouvinte do rádio, né, não era nada mais, nada menos do que uma entidade, né, isolada de um mundo social maior. E isso a gente vê hoje cada vez mais na questão das redes sociais, né? Quer dizer, está cada vez chegando num ponto que, se você não estiver presente numa rede social, é como se você não existisse, né? Então, se você não está no Facebook, não está no Instagram, não está no Twitter, não está no TikTok, não está no... né? É como se você não existisse. Então, eles estão condicionando a fazer com que a gente necessariamente tenha que, né, fazer parte desse sistema que, né, cada vez mais está sendo também controlado, né? Pode te cercear, cada vez mais tem gente dependendo financeiramente, né, trabalhando com isso, e você fica cada vez mais sujeito a esse controle, né? E tudo isso, pessoal, né, ao meu ver, novamente, é a preparação para o sistema da besta, né? Que vai ser esse sistema que, se você não fizer parte dele, você não vai conseguir comprar nem vender, e depois você vai ser literalmente perseguido, né? E quem não aceitar a marca vai ser decapitado, né? Eu creio no pré-tribulacionismo. Eu acredito que a igreja vai ser arrebatada antes disso, mas o que a gente já está vivendo, pessoal, é cada vez mais o avançar, né, dessas coisas. Então, ele continua falando assim, né? Olha, a partir do momento, né, que essas mídias elas adquiriram a qualidade de ao vivo e de simultâneo, né? E isso é controlado por uma rede centralizada, né? Essa presença tanto da TV quanto da rádio, né? Elas enfatizam a necessidade da participação tanto do ouvinte quanto do espectador, e agora, né, nas redes sociais, tá? Tanto de forma que ele fala espontânea como não espontânea, né? Então, nessa era do network, né, nessa era das redes, né, a presença de algum tipo de rede, ela se tornou, pessoal, né, ela permeia basicamente a nossa realidade em qualquer momento. Então, por exemplo, se você está no carro, você está ouvindo você está ouvindo rádio, né? Ou se você está no ônibus, você está vendo a rede social. Se você está em casa, você está vendo a TV. Ou você está na internet, né? Então, pensa quanto tempo do nosso dia, quantas horas do nosso dia a gente gasta né, na frente ou ouvindo alguma coisa. O consumo de mídia é enorme, pessoal. Claro, você vai falar, tem coisas positivas? Tem, né? Por exemplo, eu estou usando exatamente essa própria infraestrutura para trazer essa informação para vocês, né? Eu, por exemplo, vejo, né, muitas vezes pregação, culto online. Mas, pessoal, não quer dizer que o sistema em si seja positivo. Por quê? No momento que eles quiserem, que eles decidirem, eles apertam um botão, eles viram a chave e eles excluem todo esse conteúdo, né? Eles, né, tentam cercear o alcance dessa informação. Vou dar, por exemplo, um exemplo aqui do meu próprio canal, né? No começo, os vídeos chegavam a 400, 500 mil visualizações, né? Hoje em dia, quando dá 20
20 mil, 10 mil, 20 mil é uma surpresa. Por quê? Além do que? Do condicionamento da população, principalmente da nova geração, de não ter a capacidade de ver mais nada. Eles estão condicionando, né, a uma nova geração a ter o que eles chamam né, um short span attention, né, uma capacidade de atenção curta, resumida. Por isso essa coisa, não, só 1 minuto, 5 segundos, né, vídeos curtos, para condicionar o que as pessoas a não, né, principalmente a geração mais nova, a não conseguir sentar e ouvir algo por meia hora, 1 hora, né? Consegue. Sério, pessoal. E aí, aqui ele fala sobre, na época, né, que a televisão tinha estática e tinha fantasma, né? Então ele fala que, ó, você está, né, entre aspas, você está pegando um fantasma na sua televisão, né? Isso era um anúncio de uma empresa de concerto de TV em 1962, né? Ele fala que tem uma casa, né, no nosso quarteirão que ela é assombrada, né? Mas é assombrada pelo fantasma da TV, que era isso, né? Tinha uma imagem dupla, você tinha que ir lá regular. Então aqui, né, tem uma ilustraçãozinha, né, do fantasma aqui assombrando, né, a casa, né? Claro que aqui está falando, né, de uma forma jocosa, né? Mas, né, existe aí, né, começou a existir uma série tanto de filmes de terror como seriados de onde, vamos dizer, uma manifestação sobrenatural ela usasse, vamos dizer, um aparelho de televisão, né? Ela usasse esse canal da mídia para se manifestar, né? Inclusive você tem filmes recentes aí, como por exemplo O Chamado, né, que exatamente usa essa premissa. Poltergeist, né, um filme do Spielberg, né, que também aparecia, né, um espírito saindo da televisão, né, tocando a Mary Ann lá, né, lembra disso? Então, aqui ele está falando que naquela época, né, e fala que, olha, em 1957 havia né, vários casos de pessoas, de famílias que diziam que a sua televisão, por exemplo, tinha ficado assombrada, né? Que eles desligaram a televisão para que as crianças não assistissem, né? E, por exemplo, uma outra família em Indianápolis, né, que eles também tinham, vamos dizer, como se fosse uma entidade que tinha possuído a sua televisão, né? Inclusive aqui aparecia a imagem do avô, tá? Na televisão. E que aparecia com a mesma roupa que o avô tinha sido enterrado alguns meses antes, né? Então aqui fala assim, olha, sendo, né, episódios realmente reais ou paranoicos, né, o fato é que, né, nos primeiros anos da televisão, né, ela continuou tendo a mesma, vamos dizer, o mesmo elemento de oculto, né, vamos dizer, de sobrenatural que o rádio, né, que tinha sido criado 2 décadas antes, tinha. Então ele, vamos dizer assim, que permaneceu, né, e até mesmo aqui ele fala o telégrafo, né. Então assim, todas essas mídias, né, mesmo que sendo renovadas, né, ou novas invenções, elas sempre mantiveram esse, né, esse tema do ocultismo, do sobrenatural, né, rodeando, né, e com a televisão não foi diferente, né. Então, como outras mídias, a TV também apresentava, né, uma forma de descorporeamento eletrônico, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque agora, inclusive com imagem, né, você podia ver pessoas
que não estavam lá, né? Então, basicamente, 100 anos após as irmãs Fox, né, que elas eram a 1850 mais ou menos, então 1950, né, 100 anos depois das irmãs Fox, né, com as suas primeiras sessões espíritas ali, né, influenciadas pelo telégrafo na época, né, você começa, né, a ver agora uma outra tecnologia também, onde os mortos, os alienígenas e seres interdimensionais, eles estão presentes, né? Estão presentes ali na tela. Então, ligado a esses primeiros anos da mídia, né, certamente a televisão foi uma tecnologia que de uma ordem diferente, né? Porque ela ia além da voz, né? Da voz que era capturada do éter, né? Mas a televisão também oferecia a questão da televisão, da visão à distância, né? Então você também, né, podia imaginar que com a adição, né, dessas imagens, né, extraordinariamente, né, vívidas, né? Então a telecomunicação ganhou um impacto maior ainda sobre essa questão de estar vivo, né, de ser ao vivo, né? Essa presença eletrônica, né, se tornou completamente associada com essa nova mídia na época, a televisão. Então, para a população era isso, né? Se a televisão está mostrando é porque é real, está acontecendo agora, a gente não precisa duvidar, né? E aí, por consequência, você pode, por exemplo, fabricar uma notícia num telejornal, como existem vários casos, né, tanto da BBC, né, eu no outro canal lá e agora recentemente, pessoal, na Síria, agora inclusive na Ucrânia, né, você pode criar uma falsa matéria de jornal, de telejornal, para, de novo, né, sugestionar a população. Por quê? Porque eles não, é ao vivo aqui, isso é verdade, isso está acontecendo, então, né? Bom, vamos encerrar nosso vídeo de hoje, né? Aqui passa rápido, né, pessoal? Esse livro eu gosto bastante. E importante falar, né, que, de novo, pessoal, a gente está cada vez mais bombardeado por isso e cada vez mais uma narrativa, pessoal, também, né, religiosa e espiritual vai ser introduzida, né? Já está sendo e vai ser cada vez mais. Então, o que a Bíblia fala, né? Só no futuro, pessoal, quem realmente conhecer a Bíblia e tiver uma Bíblia física, né? E como em outros países, muitas vezes eles tentam confiscar, inclusive, a Bíblia física, né? Para que o quê? Que as pessoas não tenham informação, não tenham acesso à informação, né? Eles, por exemplo, na China criaram uma falsa Bíblia, né? Uma Bíblia versão do Partido Comunista, né? Então, tudo isso para quê? Para o quê? Para suprimir a verdade, né? Óbvio que Deus está no controle de todas as coisas, ele não, né, sempre tem uma forma, né? A gente lê durante os anos da União Soviética como havia contrabando de Bíblias, né? A Bíblia era a coisa que havia mais contrabando para dentro da União Soviética, dos países da União Soviética, era a Bíblia, pessoal, tá? Sabia? E era a coisa mais perigosa, porque quem era pego também era executado, né? Era pena de morte, mas era a coisa mais comum, tá? Enfim, então, pessoal, a gente ainda estamos numa sociedade que a gente pode realmente conhecer a verdade, né? A gente pode ter a nossa vida transformada, a gente pode ser salvo dos nossos pecados, dos nossos erros, de nós mesmos, né? E sermos salvos do mal que quer nos destruir, pessoal. Então, eu sempre termino com uma oração aqui, te convidando a entregar a sua vida a Deus, né? A se arrepender dos seus pecados, né? Ter a humildade de reconhecer que você é humano, que você é falho, que você erra e que você precisa, né, se reconectar com Deus para receber o amor dele, o perdão dele e começar uma nova vida, começar uma nova história com um propósito divino para a sua vida que até hoje você não sabe qual é, né? Você não sabe qual é o propósito pelo qual Deus te criou. Você está achando que, sei lá, é gastar teu tempo aqui, é viver, né,
em hedonismo, sabe, ganhar dinheiro, gastar dinheiro e passar tempo aqui. Não, pessoal, aqui tem um propósito real e só esse propósito que nos preenche. Então eu quero te convidar a fazer essa oração para conhecer realmente qual é o sentido da sua vida, para você ser salvo, para você receber, né? Primeiro, ter comunhão com Deus Criador, né? É que é a coisa mais importante, pessoal, e é a mais prazerosa, e a coisa, né, que é indescritível. É só você realmente tendo um encontro pessoal com Jesus, né? Com o nosso Senhor e Salvador. Ele deu a vida dele por nós. Amém? Então eu vou fazer essa oração, eu quero te convidar a orar comigo. Coloca a mão no coração e ora assim: Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Obrigado pelo teu amor, porque hoje a tua palavra entrou no meu coração e eu entendo, Senhor, que eu preciso me arrepender dos meus pecados. E eu quero espontaneamente te confessar agora, Senhor, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Hoje, Senhor, eu faço essa decisão de abrir a minha vida, abrir meu coração para que o teu Espírito Santo venha habitar em mim, venha reinar em mim. Senhor, tu é meu Deus, Pai. Eu abro mão, Senhor, da direção da minha vida que me levava ao erro, me levava ao mal, me levava à autodestruição, porque eu sou falho, Senhor. Mas eu te agradeço porque pelo teu grande amor, Senhor, que foi demonstrado no sacrifício que tu fizeste na cruz do Calvário de dar a sua vida por mim. Esse teu amor, Senhor, hoje me resgata, Pai. Esse amor, ele me justifica, ele me santifica, ele me salva, Pai. O teu sangue derramado me purifica de todo pecado e eu te recebo como meu Deus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu peço a ti, escreva meu nome no livro da vida, no teu livro da vida do Cordeiro, e me cele com o teu Espírito Santo da promessa, Pai. Te louvo, Pai, porque qualquer aliança que eu fiz com o mal, Pai, qualquer pacto, qualquer permissão que eu dei às trevas para agir na minha vida, hoje é encerrado, Pai, é anulado, Pai, é desfeito, é quebrado na autoridade do nome de Jesus Cristo, o nome sobre todo nome. E obrigado, Pai, porque hoje eu tenho uma nova e eterna aliança, uma aliança superior no teu sangue, Pai, no teu nome. E eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. A minha vida é tua, eu peço, me dirige, Senhor. Seja feita a tua vontade na minha vida, assim como é feita nos céus, Pai. Seja feita aqui na terra como é feita no céu. Te louvo e te agradeço, Pai. Entrego a minha vida a ti. Eu peço, me conduza a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração crendo no seu coração, né, esse documento aqui é um testamento, é o testamento do teu pai espiritual, onde você tem aqui, né, a tua herança, né? A tua herança espiritual está aqui. Então você precisa conhecer o que você tem, né? Quais são os teus direitos, os teus deveres também, né? A nossa Constituição é essa, pessoal, é uma Constituição eterna do céu, né? Então compre uma Bíblia para você passar a ler, conhecer, né? Tá se alimentando espiritualmente, né? Comece a desenvolver uma disciplina de leitura bíblica, de oração diária, tá? Você pode ler 1 ano, tem aplicativo aí para você ler a Bíblia num ano só, olha que legal, né? E claro, né, busca uma igreja para você estar inserido, pessoal, para você estar comunhando, né, em comunhão, comungando com pessoas que têm o mesmo Espírito que você, que é o Espírito de Deus, né? Somos irmãos em Cristo aqui. Mas tem que ser uma igreja, pessoal, de novo, né, que prega a Bíblia, né? Não adianta ter uma placa e falar que é a igreja cristã se não prega a Bíblia, se prega contra a Bíblia, né? Então você fala, pô, mas como eu vou saber? Coisas fáceis. Então, se prega, pessoal, qualquer coisa de esquerda, esquerdismo, ideologia, pessoal, isso é antibíblico, né? Tá se passando por igreja cristã, então nem entra. Ideologia de gênero, nem entra, pessoal, tá? E uma forma mais sutil também tem seitas, né? Que o quê? Que principalmente não confessam que Jesus é Deus e homem. Jesus é o Deus homem, pessoal. Ele é 100% Deus, 100% homem. Então, qualquer igreja que não confesse Jesus Cristo como, né, Deus e homem, pessoal, nem passa na porta também, não? Então, se você for visitar, pergunta sempre isso, olha, o que vocês acreditam aqui que Jesus é 100% Deus, 100% homem? Se falarem, não é bem assim, né? Agradeça educadamente e vá buscar uma outra igreja, mas com certeza Deus vai conduzir vocês a um lugar onde Ele é glorificado de verdade, amém? E você vai poder crescer
na graça e no conhecimento de Deus. Então é isso, pessoal, a gente encerra nosso vídeo de hoje, né? Novamente lembro vocês dos quadrinhos, entrem em contato. Então, pessoal, de novo, né? Acessem através dos links aqui embaixo, não comprem pela Amazon, pessoal, entrem em contato diretamente comigo, tá? E vai ser um prazer falar com vocês. Deus abençoe, tenham uma excelente semana, até quinta-feira, tchau.